Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu falarei sobre classificação climática de Tortrait. Vamos lá? Então, a classificação climática de Tortrait, ela começa com os índices propostos. Então, esse é o primeiro, o índice hídrico, mas terão outros. E a partir desses índices que são calculados para uma determinada localidade, é possível realizar a classificação de Tortrait. Então, índice hídrico. Então, esse índice ele é expresso em porcentagem. Então, ele é a razão entre o excesso de água anual e a evapotranspiração potencial anual. Então, faz-se a divisão entre os dois, né? Esses dois valores. Então, esses dois valores, lembrando que eles são obtidos a partir, o primeiro aqui de baixo, a partir do cálculo da evapotranspiração potencial. Então, tem o próprio método de Tortrait para evapotranspiração e o excesso de água anual, ele é obtido a partir do balanço hídrico, tá? Então, a partir dessa divisão tem-se o índice hídrico e pela multiplicação de 100. Então, aqui eu trouxe uma tabela para essa tabela é o balanço hídrico, né? Eu até coloquei aqui, realizado no vídeo de balanço hídrico de Tortrait para o município de Catalão, Goiás. Então tem um vídeo lá atrás, se você não sabe fazer balanço hídrico, assista o vídeo, porque lá eu explico com muito detalhe como que se preenche essa tabela aqui, tá? Então só para resumir como que foi feito. Essa tabela começou assim. Primeiro foram acessados os dados do INMET e obteve-se valores de temperatura e precipitação para o município de Catalão. A partir da temperatura, dos valores de temperatura e de chuva, de precipitação, né, foi realizado o cálculo da evapotranspiração potencial. Na verdade, utilizou apenas os dados de temperatura. Então, pelo método de Tortrait, pela temperatura é possível estimar a evapotranspiração potencial. Então, a partir da evapotranspiração potencial, né, e dos valores de precipitação do INMET, então começou a preencher toda a tabela, tá? O quadro. Aí, se você tiver curiosidade, entre lá no vídeo de balanço hídrico para que você aprenda a fazer esse preenchimento. Então, nós estamos calculando o índice hídrico, que é a divisão entre excesso e evapotranspiração potencial. O excesso está aqui, então 674,8, e a evapotranspiração potencial, somatório, né, 1125,9. Então, o que isso significa? Houve, então, excesso de água, então o solo, ele, considerando a capacidade dele de 100 milímetros, que foi considerado nesse balanço hídrico, o solo, ele não conseguiu, né, reter esses 674 milímetros. Então, isso foi um excesso. E evapotranspiração potencial é o valor máximo considerado de evapotranspiração, ou seja, de perda de água por cultura e por solo durante um ano. Então, 1.125,9 milímetros. Então, faz-se a divisão, né? 674,8 dividido por 1.125,9, chega nesse valor de 0,5993, faz a multiplicação por 100, 59,93 é o índice hídrico para o município de Catalão, Goiás. O segundo é o índice de aridez, também expresso em porcentagem, e é calculado pela razão entre o déficit, agora não é excesso, é a falta, né, anual, o déficit de água anual, e a evapotranspiração potencial anual. Então, recorrendo ao balanço hídrico, né, então o déficit foi de 117 milímetros, então tem que fazer a divisão por 1125,9. 117 dividido por 1125,9 é igual a 0,104. 0,104 vezes 100 é igual a 10,4%. Então, esse foi o cálculo do índice hídrico e de aridez. Agora, o índice de umidade, ele considera o índice hídrico, que é o IH, e o índice de aridez, que é o IA. Então, quando foi desenvolvido o método do balanço hídrico climatológico, então utilizava-se essa equação aqui para o índice de umidade. Porém,
hoje em dia o que se considera. Então você utiliza essa segunda opção. Eu passei essa opção superior, porque pode ser que você veja em algum local e pense assim, será que o professor passou errado? Não, é que era mais utilizado esse primeiro modelo, essa primeira proposta. Porém, agora a proposta é essa. Então, o índice de umidade, ele é igual ao índice hídrico menos o índice de aridez. O índice hídrico deu mais ou menos 50%, o de aridez mais ou menos 10%. Então, aqui, ó, índice hídrico 59,93% menos 10,4%. Então, o índice de umidade 49,53%. Então, aqui já dá para iniciar a classificação, né? Então, o índice de umidade, então só voltando aqui para lembrar, 49,53%. Então, 49,53%, ó, o índice de umidade vai estar aqui, né? Então, B2, úmido, tá? Aí, continuando, tá? Então, aqui, no caso, é outras letrinhas, tá? Então, só para deixar bem claro, aqui foi classificado como B2, úmido, tá? Então, como é B, então vão ser climas úmidos. Então, o índice de aridez deu mais ou menos 10, deu 10,4, né? Então, eu não posso vir nessa tabela aqui, desse lado, aqui nessas colunas, eu venho nessa coluna aqui. O índice de aridez está entre 0 e 16,7%, então vai ser classificado como B2R. Então, pequeno, nenhuma deficiência de água, tá? Então, essa é a segunda classificação. E agora, em relação ao índice de eficiência térmica, então considera a evapotranspiração potencial anual. Então, para o valor lá da tabela, calculado o balanço hídrico, tinha esse valor. E a evapotranspiração potencial anual é de 1125,9. Então, buscando aqui, então 1125,9, ele vai estar aqui, ó. A evapotranspiração é maior ou igual a 997, é maior que é 1125, porém é menor que 1140. Então, B4 mesotérmico. Então, esse aqui é o índice de eficiência térmica para o município de Catalão, Goiás. E agora, o índice de eficiência térmica. Então, é o subtipo. Tá? Então, se falando em eficiência térmica, ele foi classificado como B4. E agora vai ter outra letrinha. Tá? Opa. Eu acabei não classificando aqui. Mas, no caso, aqui o índice de eficiência térmica precisa ser realizado a razão entre a evapotranspiração potencial acumulada, que é 1000, perdão, a razão entre o verão e a anual. A do verão, como é de um menor período, vai ser um valor menor do que o anual. Tá? Então, dá para fazer isso daqui agora, exatamente. Então, vamos lá. Então, o verão considerado, os meses considerados para verão foi de janeiro, fevereiro e março, tá? Então, lembrando que o que nós vamos calcular agora é o índice de eficiência térmica, é o subtipo. Então, ele já foi classificado como B4, tá? Pelo valor de evapotranspiração potencial anual. Agora, nós vamos buscar a outra letrinha, tá? Em relação à eficiência térmica. E essa letrinha vai ser pela divisão entre a evapotranspiração do verão dividido pela anual. A do verão, então, foi considerado os 3 meses do verão. Então, 112 mais 101 mais 105, essa soma aqui, ó, 112 mais 101 mais 105. O verão, então, considerado a evapotranspiração potencial de 319,94 milímetros. 319,94 milímetros dividido pela evapotranspiração potencial anual é igual a 0,2841. Multiplica por 100 para passar para a porcentagem. Então, no caso, vai ser 28,41. Então, vindo aqui, né? 28,41. Então, o índice de eficiência térmica, a razão, então, entre a evapotranspiração do verão e a evapotranspiração potencial anual vai ser menor do que 48%, porque deu nosso cálculo 28,41. Então, é esse Azinho aqui, tá? A classificação. Então, o balanço hídrico realizado no vídeo, né, para o município é B2 úmido, R, B4 e o A, tá?
Então é isto, essas foram as referências utilizadas. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida. Então, só retomando, né? Existe o método de Köppen e o de Tortway para classificação climática. Geralmente, assim, pelo menos nos artigos científicos, o mais utilizado que eu tenho visto é o de Köppen, né? Que é mais utilizado. Mas isso não diminui o de Tortway, tá bom? Os dois têm as suas aplicações e merecem ser utilizados para classificação, né, de um local de interesse, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.